Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa terça-feira, dia 15 de agosto, festa da Assunção, mas que pois, liturgicamente passa para o domingo, mas hoje celebramos nesse dia a festa da Assunção de Nossa Senhora. Na maioria dos países fora do Brasil se celebra hoje a missa e pois também acho que São Tarcísio também se celebra hoje também, né? Então, grandes santos. E com vocês, Padre Felipe Neco. Boa tarde a todos. Boa tarde, né? Uma tarde de terça-feira hoje, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês depois de um tempo longo, tempo de recuperação, tempo de reclusão, tempo de internação. Mas estamos aqui de novo, mais uma vez com vocês. Efetivamente, hoje São Tarcísio. Hoje temos nosso encontro de coroinhas e, portanto, está bem fresco aqui na memória essa memória desse santo de hoje, que é o padroeiro dos coroinhas. Mas uma alegria estar com vocês nessa tarde, mais uma vez aqui com os nossos ouvintes do Católico Você Sabia. Bem, pois estamos aqui com vocês e pois deu uma semana que o padre estava doente, então ele não pôde gravar semana passada, estava muito dodóizinho, né? Mas eu acho que foi por uma causa justa, ele precisava descansar, Foi difícil. ficar de Aqui, cama, vida aí comunitária é pois complicada. Vida comunitária é complicada aí porque o padre Danilo ficou doente, passou para mim, agora tá, eu estou melhorando mais ou menos, já está o padre Martim doente também. Vai passando um ixi, para o outro, né? né? Mas aí pois já, acho que já recuperado, não pode dizer que está recuperado, jogou futebol segunda-feira, ontem, Já então tem, pois mas já é para isso, jogar faz bem quando você está doente, para para matar todos suar, para eles. matar os bichos aí. Pois Não eu estou nem vou cem por lembrar cento, mas estamos indo, né? da semana passada, nem vou lembrar tudo que eu fiz aí, né? Nem vou recordar, e eu não deixei muito anotado, creio. Deixa eu até olhar rapidamente aqui, mas eu tenho dessa semana que passou, que a gente estava tudo certo para gravar na quarta-feira, né? Que a gente ia gravar, ou na terça mesmo. Acho que Acho que na era na terça quarta. era. Não lembro já. Só sei que aí ele ficou doente, aí na quarta tampouco conseguiu, na quinta também não conseguiu, aí já desisti já. Falei, não, deixa ele descansar e recuperar. Então, eu lembro mais ou menos de quarta, da semana passada, eu cheguei a anotar, da semana que eu não anotei muito não. Né, na quarta tive vida comunitária, depois na quinta tive atendimento, né, e depois do descanso tive atendimento pela manhã, atendimento psicológico pela manhã, e depois na tarde já saí para Jacareí. Aí tive no barbeiro aí, no grande barbeiro no André aí, do Santo Visu, né, que tem a imagem do Padre Pio, né, super, super católico aí o André, e aí depois ofereceu fazer a nossa barba aí, porque depois eu tive a missa no santuário na noite da quinta-feira, ou seja, de semana passada, né, e tive uma convivência com os jovens do Reencontro, ali da Missão Jovem, né, que trabalharam no Reencontro da Missão Jovem, aí eles organizaram um churrasco, eu tive com eles aí, eu cheguei em casa bem tarde, porque sexta-feira passada, né, tivemos primeira sexta-feira do mês, e aí pois já tinha a celebração no colégio, tô falando isso lá atrás, né, de dois sexta-feiras atrás, dia 3 e dia 4. Tivemos então a celebração que foi a festa de São João Maria Vianney, festa do pároco, dos padres. Eu celebrei no Colégio Mater Puríssima pela manhã e depois tivemos a adoração e, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, na primeira sexta-feira do mês, lá no dia 4 de agosto. Depois, sábado, tive a minha missa do CTA, já aí basicamente alguns atendimentos, e saí depois para São Paulo para o matrimônio do Edu e da Janaína. Ali eu concelebrei, tive a alegria de poder pregar também a homilia, gostaram bastante, me pediram ali para poder celebrar a homilia. Aí depois foi aí para. Eles organizaram mais, foi na churrascaria, e estive com eles aí para celebrar o matrimônio e já voltei para São José, desde São Paulo. E domingo tivemos o retiro de encerramento da escola de noivos, domingo no dia 6 de agosto. Aí tive uma pregação, depois celebrei a missa para eles e voltei já para o seminário. Ainda tive duas missas aqui na paróquia aqui próxima de nós aqui. E aí depois, isso foi até domingo, aí segunda-feira foi dia comunitário, terça que a gente ia gravar, o padre ficou ruim, quarta também ruim, e pois a ideia era sair quinta-feira cedo para Curitiba. Nós iríamos para Curitiba para poder celebrar um batizado. Eu ia celebrar, na verdade, outro batizado na sexta-feira, mas acabou que não consegui, né, os padrinhos não estiveram para esse dia, então foi cancelado. E aí, da sexta-feira, mas eu saí, então o padre cancelou, então eu fui de ônibus para Curitiba na quinta-feira à noite, saí daqui do terminal de Tietê, cheguei lá sexta-feira de manhã, ficamos 2 horas parados no acidente de
no trânsito, ficou parado 2 horas, teve um acidente lá, ficamos 2 horas parado na descida, na última descida da serra, para 1 hora e meia antes de chegar a Curitiba. Cheguei já era mais de 8 horas. E aí tive já com, com a família do Hamilton da Sâmia, depois almocei com. Acabei que fui almoçar com essa família que ia fazer o batizado na sexta-feira, o Fábio e a Tayana, que eles não puderam, mas já tinham convidado já para almoçar com eles. E depois, no final da tarde, já voltei com a Sâmia e o Hamilton, porque já o batizado era no sábado de manhã. Fiquei ali com eles. Aí no sábado tivemos o batizado, almocei com eles, né? Foi o almoço mais tarde e tudo. É, e já pois, descansei um pouco ali na tarde, já na noite, depois de jantar com eles, já voltei já para a rodoviária e já cheguei aqui domingo, que eu tinha missa às 9 horas da manhã, aqui numa capela próxima do seminário, do Mater Ecclesia, aqui em Itapecerica. Celebrei, depois já voltei para a tarde para estar aqui na comunidade aqui. E aqui estive aqui um pouco, e ontem foi nosso dia de descanso, e hoje pois, já saí para a reunião do clero, foi um bate-volta Itapecerica até São José dos Campos, foi aquele básico bate-volta que só o Padre Neco faz, tipo, que vai para sul de Minas e tal. Então fui lá 2 horas de manhã, na volta foi mais rápido um pouquinho, saí às 7 e pouca. Cheguei lá, teve a reunião do clero pela manhã, uma reunião para as coisas básicas do clero, da vida paroquial, mas tem que marcar presença para essas reuniões, né? Então eu estive, almocei um pouco rápido e já retornei para cá e já tive um atendimento agora, de direção espiritual aqui, presencial. Agora estamos aqui gravando e daqui a pouco eu já continuo já a minha série de atendimentos online aqui, que vai ser hoje. Hoje vamos para a tarde hoje aqui, tem pelo menos mais 3 hoje aqui. E aqui estamos, o Padre Renan, pois que conte aí um pouquinho da sua doença aí, do seu entregar-se para Cristo no seu sofrimento aí. É difícil, é difícil. A gente quer fazer coisas. Eu tinha coisas que não deu para cancelar, né? Mas em geral, realmente fiquei descansando. Não, não dá. O negócio é você parar e quando tá com febre ir para a cama, porque não dá. Na quarta-feira eu ainda tinha uma palestra e fui dar essa palestra, porque senão. Mas aí lá pela quinta, sexta, tardezinha já melhorei e continuei, né? Não estou 100%, mas já tô aí na ativa. Destaco desses dias, claro, além de atividades na paróquia, como sempre, foi a missa de entrega da Bíblia das crianças, da Catequese Bom Pastor, um momento muito gostoso, muito bonito ali com as crianças. Depois tivemos o curso dos noivos, preparação para o matrimônio. Também acompanhei ali os casais, muito gostoso também esse ambiente, muito familiar. Se cria um ambiente muito familiar em torno da paróquia com esses ambientes, né? É um momento gostoso de estar também o padre junto dos casais. Tivemos a nossa confraternização em agradecimento ao pessoal que trabalhou na festa junina da Paróquia Santa Edviges. Foram 3 finais de semana de festa e tivemos no dia 5 de agosto a nossa confraternização também com o padre Jefferson, o padre que é o novo pároco, né? O padre Martim, e ali celebramos o dia do padre. O padre Adilson não estava, tinha uma bênção, então não foi nessa ocasião, mas celebramos ali o dia do padre, foi um momento muito bonito também, né? Depois, enfim, meu pai também está no hospital, não tem nada grave, mas eu tive por pelo menos umas 3 vezes já nesses últimos 15 dias. Eu fui para Itu, visitei meu pai no hospital, voltei. Enfim, ele está com uma inflamação na perna, então não é nada grave, mas ele tem que ficar no hospital pela medicação e por isso estou indo lá, né, visitá-lo. Mas entre uma coisa e outra, visitando meu pai, eu doente, está essa correria, né? É, tive também uma palestra, foi a palestra que enfim, não pude cancelar, porque já tinha sido divulgado, mas era um dia que não estava muito legal, mas consegui dar essa palestra na quarta-feira, mesmo dia em que nós íamos gravar, foi o dia que eu dei essa palestra sobre a Santa Missa, ali na Paróquia Nacional de Guadalupe, e depois na quinta, o dia que íamos sair, foi o dia que praticamente eu fiquei de cama o dia todo, né? Falei, não, tem que parar aqui, porque senão não vai dar. E aí já na sexta, depois de um dia todo de cama, já na sexta eu me senti um pouco melhor e foi o momento já de sair, porque eu não aguento muito ficar fechado em casa. Eu gosto de ir nas casas, de conversar com as pessoas, enfim. Dado que não foi no final de semana do batismo, que íamos sair, eu ia com o Padre Felipe lá para Curitiba, então eu pude ficar aqui na paróquia. Tivemos nas duas paróquias nossas curso de preparação para o batismo, então eu acompanhei esse curso também, esse pessoal, e aí foi enfim, atender ali na paróquia, seja
seja no sábado, seja também no domingo nas missas, né? Domingo foi Dia dos Pais, então eu celebrei de manhã e depois fui para Itu de novo, mesmo que meu pai está no hospital, mas eu fui lá visitá-lo para celebrar o Dia dos Pais com ele. Passei a segunda-feira lá também na minha casa, meus irmãos que são pais, né? Celebrei com eles e depois já na mesma segunda noite já voltei. E hoje estamos aqui, né? Essa terça-feira estou aqui gravando, celebrei missa cedo já na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Agora estou gravando com o Padre Felipe e depois tem uma palestra, porque iniciamos a Semana da Família. Então eu fui convidado para dar uma palestra na Paróquia São Pedro e São Paulo sobre educar para o céu, educação dos filhos. E vou agora na tarde dar essa palestra. E vai ser também um momento muito bom ali de estar com famílias, contribuindo de alguma forma com a nossa formação, né? Então é isso, não é que tive muitas coisas, até porque estar doente, né, não permite fazer muitas coisas, mas o dia a dia da paróquia não dá para parar, e algumas outras coisinhas que tivemos aí de extraordinário, mas aqui estive. E agora estamos aqui com muita alegria para gravar mais um episódio com vocês depois de 15 dias. Efetivamente foi Hum. minha culpa dessa vez, a minha ausência, mas justificada, né? Tá bem, tá bem. Dessa vez a gente permite aí. É, Pois nada, começamos, porque eu já tenho atendimento às 6, vou ter que atrasar aqui um pouquinho, mas começamos o mais rápido se eu Começamos. puder. Hoje corresponde ao padre, na verdade, desde semana passada correspondia ao padre o programa. Não sei se ele vai trazer algum ponto polêmico, porque teve muitas coisas polêmicas nesses últimos 10, 15 dias. Não Não, sei se não, ele vai mas trazer alguma coisa polêmica. quando eu Ou ele tá fico mais doente, tranquilo. quando eu fico doente, eu desconecto de tudo, porque eu falo, ah, não quero piorar, melhor é descansar, então nem vejo polêmica. Sei que o padre mandou algumas coisas para mim, mas eu falei, não, não, eu quero ficar de boa. E aí o tema que eu preparei hoje é festa da Assunção, né? Ainda que liturgicamente nós só celebraremos no domingo, porque a igreja no Brasil pede isso, então preparando também a festa no domingo, queria falar um pouquinho sobre o dogma da Assunção. Então, não é tema polêmico, mas é um tema mais formativo, espiritual, né? Tranquilo, para você, ouvinte do Católico, você sabia poder se informar e formar um pouco mais sobre, né, a riqueza da nossa igreja. Então, falar sobre a Assunção de Nossa Senhora, que é a festa do dia de hoje, 15 de agosto, e que nós celebraremos na Igreja do Brasil, celebraremos no domingo. É, Queria aprofundar um pouco nessa verdade de fé para entender um pouco mais sobre esse dogma. Dogma é uma verdade de fé que deve ser aceita por todos os católicos. Católico que não aceita o dogma de fé como verdade, ele está fora da igreja. Então, os dogmas são vários, né? Enfim, mas os dogmas marianos nós temos quatro. Imaculada Conceição, maternidade virginal, maternidade de Maria, mãe de Deus, e maternidade, né, Maria, mãe de Deus, e o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Queria falar sobre a Assunção hoje. Sei que tem algum episódio do Católico que você sabia também, dedicado a outro dos dogmas, enfim, agora não fiz essa pesquisa, Acho que é da mas Imaculada Conceição, creio que a gente falou. provavelmente sim, né? A gente falou em uma festa. Mas o dogma da Assunção ele foi promulgado solenemente pelo Papa Pio XII em 1950. É, Posso estar errado, mas eu acho que foi o último dogma promulgado assim solenemente, né? Vocês sabem que para ser uma verdade dogmática e, portanto, que deve ser tida como verdade de fé por todos e também de maneira infalível, ex cátedra, a verdade que o Papa promulga, né, e o Papa é infalível quando proclama algo ex cátedra e solenemente. Então ele fez isso em 1950, foi a última vez que ele fez. Papa Pio XII. Porém, tem um tema ainda disputado entre os teólogos sobre o tema da Assunção de Nossa Senhora, que praticamente é se ela morreu biologicamente, como todos nós, antes de ser elevada aos céus, ou simplesmente ela não passou pela experiência da morte. É interessante a disputa porque Maria foi preservada do pecado original, então a morte é consequência do pecado, e se Maria não teve pecado, significa, como consequência, que ela não morreu.
Porém, Cristo também não teve pecado e Cristo morreu. Então, se Cristo morreu, Maria também deve ter morrido. Então, fica aí a disputa ainda entre os teólogos, né? Porém, a verdade de fé da Assunção, o dogma da Assunção, afirma que Maria, mãe de Jesus, foi glorificada em corpo e alma e levada ao céu ao final da sua vida terrena. O dogma foi promulgado em 1º de novembro de 1950, mediante a Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, do Papa Pio XII. O documento pontifício afirma ex cátedra que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. A assunção não é a mesma coisa que a ascensão, atenção nisso. A palavra assunção quer dizer que Maria foi assunta, foi assumida, foi tomada, foi levada por Deus em corpo e alma ao céu. A palavra ascensão refere exclusivamente a Jesus Cristo, pois significa subida. Ele ascendeu aos céus por si mesmo, por sua própria força, porque é Deus. Mas então a pergunta que fica é se Maria morreu ou não morreu. E a realidade é que o documento pontifício não especifica se Maria morreu do ponto de vista biológico. A esse respeito, o padre José Antônio Fortea, grande exorcista renomado no mundo, comenta que a ambiguidade na Constituição Apostólica foi de propósito. Ele dizia que não foi coincidência, foi expressamente desejada essa ambiguidade, esse fato de que a promulgação do dogma não especifica se Maria morreu ou não morreu. E isso foi de propósito. Por quê? Porque o cerne do dogma é somente a assunção. Ou seja, o que é declarado como verdade de fé é que Maria foi assunta por Deus aos céus. Se ela havia morrido previamente, é uma questão secundária que não afeta o dogma em si. Não há demérito algum em morrer, dado que faz parte da natureza humana, nem haveria impedimento algum para que Deus poupasse Maria da morte física, dado que ele é Deus. De fato, as duas possibilidades eram levadas em conta pela tradição. Os cristãos da Igreja Oriental adotaram a interpretação chamada de dormição da Virgem Maria. Para eles, para a Igreja Oriental, Nossa Senhora havia dormido, não morrido. E assim foi levada, sem passar pela morte, foi levada ao céu em corpo e alma. Em paralelo também havia a tradição, segundo a qual Nossa Senhora tinha, sim, falecido fisicamente, conforme o fluxo natural da vida terrena. E o padre Fortea conclui dizendo que, como não havia unanimidade nesse tema entre os teólogos, e o que os dogmas expressam é a fé, eles optaram por deixá-lo ambíguo. A igreja não se opôs às pessoas que disseram uma coisa, nem às que disseram outra, sem chegar nunca a esclarecer o tema. Então, ainda fica em aberto esse tema da dormição ou da morte, mas o que é verdade de fé e que nós celebramos hoje e celebraremos liturgicamente no domingo, é que Maria foi levada, corpo e alma, ao céu. São João Paulo II, por exemplo, considerava que Nossa Senhora morreu, sim, antes de ser assunta. Na catequese do dia 25 de junho de 1997, Papa João Paulo II afirma que Pio XII não quis negar o fato da morte, apenas não julgou oportuno afirmar solenemente a morte da Mãe de Deus como verdade que devesse ser admitida por todos os crentes. Refletindo sobre o destino de Maria e sobre a sua relação com o Filho Divino, parece legítimo responder afirmativamente, dado que Cristo morreu, seria difícil afirmar o contrário no que concerne à mãe. E assim conclui o pensamento o Papa João Paulo II e conclui também o padre Fortea. Então, a substância, o ponto principal da Assunção é descrita assim pelo Catecismo da Igreja Católica, no número 966. A Assunção da Santíssima Virgem constitui uma participação singular na ressurreição do seu filho e uma antecipação da ressurreição dos demais cristãos. Assim sendo, portanto, respondendo já finalmente a essa ambiguidade que fica, tanto a tradição da dormição como a do falecimento coincidem na essência, que é o dogma.
Por especial privilégio de Deus, Nossa Senhora não experimentou a corrupção do seu corpo, tendo sido assunta ao céu em corpo e alma para viver gloriosamente junto com Jesus. Essa é, querido ouvinte, então, a parte importante do dogma da Assunção, que Maria foi levada em corpo e alma à glória dos céus. Temos muitos ensinamentos, temos muitos motivos de por que se dá isso e para que se dá isso, qual o sentido dessa verdade de fé, mas queria, como primeiro ponto, então, deixar muito claro o que é o dogma e todo esse tema da discussão se Maria dormiu ou se Maria morreu. Isso deixamos ainda a discussão teológica. Fato é que uma interpretação ou outra não negam a verdade da nossa fé que Maria foi levada ao céu em corpo e alma. Então, essa festa que nós celebraremos, como eu disse, tem muito a ensinar-nos. Vamos considerar 5 elementos que eu tirei de um estudo do Padre Paulo Ricardo, 5 elementos que nos ensinam essa verdade de fé da Assunção de Nossa Senhora. Em primeiro lugar, a Assunção de Nossa Senhora nos ensina que nós não temos morada definitiva nessa terra, que este vale de lágrimas, mortal, passageiro, infestado de pecados, vai passar. Nós não estamos feitos para morar, para viver eternamente na terra. Nós somos feitos para o céu. Certamente alguém poderia perguntar-se, tá, então por que que a gente tem que passar tanto tempo aqui na terra, né? E o fato é que os seres humanos, sendo criaturas racionais, devem alcançar seu próprio fim, passo a passo, dia a dia, e não de imediato, como num um ato único da vontade de Deus. A condição humana tal como Deus a quis, consiste em crescer até a maturidade, dia a dia, crescer no conhecimento e na entrega de si mesmos. A nossa vida na Terra, portanto, é uma escola de virtudes, uma escola de oração, uma escola de amor e um período de prova para saber o que realmente valemos e para onde queremos ir por toda a eternidade. E nós vemos que Nossa Senhora foi a melhor aluna dessa escola, aquela que escutou o Pai e recebeu sua palavra e a deu livremente ao mundo. Então, o primeiro ensinamento é que nós não temos morada definitiva nessa terra e Maria nos ensina isso também com a sua assunção, sendo elevada em corpo e alma ao céu. Um segundo ensinamento que eu queria deixar dessa festa é que a nossa condição real não é a de um fantasma, nem a de uma ideia ou a de um anjo puramente espiritual. Nós somos feitos de carne e osso. Somos o ponto de encontro entre o visível e o invisível. E aí está o nosso destino, ressuscitar dos mortos. Eu Aí acho vai que nosso o, galinha. acho que o padre está colocando galinho para tocar aqui. Eu não ouvi muito Hum. galinho, não. Acho que ele está rouco com esse clima aí. Ficou É, doente também. que agora ele vai paulatinamente, ele vai crescendo aqui, então ele vai devagarzinho, vai aumentando para ver se o povo acorda já na primeira já. Mas enfim, vamos lá que a gente está indo já para metade final, né? Para o padre fazer o Isso aí. atendimento dele. Isso falando, você tem que avisar aqui. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque é, é verdade que a morte é a separação da alma e do corpo, e que nós iremos à dimensão da vida espiritual, à dimensão da eternidade, após a nossa morte, né? Tem o juízo e depois iremos à vida eterna. Mas ainda estaremos, de certa forma, incompletos, de certa forma, talvez com aspas, né? Incompletos, até a nossa ressurreição final. Porque nós somos criados em carne e osso. Aí está o nosso destino. Ressuscitar dos mortos. A ressurreição é o nosso destino. Ressuscitar dos mortos com nossas carnes íntegras, com nossa alma unida ao nosso corpo. A pessoa humana inteira, corpo e alma, criada por Deus do pó da terra, insuflada com o sopro divino. É isso o que já aconteceu com Maria. Ela que não conheceu a corrupção do pecado, não havia de conhecer a corrupção do sepulcro. E, portanto, está em corpo e alma no céu. Nós também assim estaremos um dia em corpo e alma no céu com a ressurreição dos nossos corpos. Segundo o ensinamento, então, nós
somos feitos para a eternidade em corpo e alma. Terceiro ensinamento, a festa da Assunção nos ensina que as leis da natureza, por terem em Deus a sua origem, não limitam o poder e a vontade divina. Ou seja, Nossa Senhora foi elevada aos céus, contrariando assim o que chamamos leis físicas, mas em total harmonia com a lei suprema, que é a vontade de Deus. Então, o terceiro lugar, o terceiro ensinamento, que a lei de Deus é a última palavra. E todo mundo respeita as leis divinas do Criador. Quarto ensinamento da Assunção nos ensina a enorme dignidade do corpo humano, templo do Espírito Santo, e portanto que nunca deveríamos profanar com a impureza, desfigurar com a mutilação, destruir com vícios, idolatrar com certa obsessão por esporte, por exercício, nem desprezar os nossos corpos. Corpo é a digníssima morada de uma alma imortal e do corpo de Cristo na Santíssima Eucaristia. E, portanto, o nosso corpo tem um grandíssimo valor. E a festa da Assunção, Maria elevada ao céu em corpo e alma, mostra a grandeza também do nosso corpo. E o último ensinamento, quinto, último nesse pensamento do Padre Paulo Ricardo, é justamente que a Assunção nos revela que Nossa Senhora está perto, muito perto de Nosso Senhor. Ela vê, portanto, as nossas necessidades e intercede por nós junto a Ele, assim como fizeram nas bodas de Caná. Ela sabe do que precisamos, ela escuta os nossos pedidos e providencia o necessário, como faria toda mãe amorosa. Ela é a mais amorosa de todos. Então, 5 ensinamentos da festa da Assunção, para que você, ouvinte, possa ir preparando para o domingo. Não temos morada definitiva na Terra, primeiro. Nossa condição não é a de meramente espirituais, mas o nosso corpo tem um grande valor para o nosso ser, segundo ensinamento. As leis de Deus regem todas as leis e governam todas as leis da natureza. Terceiro ensinamento, portanto, a morte, que é uma lei natural, Deus supera tudo isso, né? Quarto ensinamento, o corpo humano, o templo do Espírito Santo, e a dignidade que tem esse corpo. E quinto ensinamento, Maria se manifesta como intercessora, dado que está muito perto de Deus, nosso Senhor, na sua glória. Muito bem, e eu queria concluir com um pensamento de John Henry Newman. Nós temos que Cardeal. pensar, cardeal, nós temos que pensar que ele era protestante, se converteu ao catolicismo, e temos que pensar que o carinho que ele tem por Nossa Senhora, imenso carinho que ele tem por Nossa Senhora. Esse texto que eu vou colocar, onde ele explica um pouco do dogma da Assunção, né? Então são palavras dele, estudo dele, explicações dele. No tempo do cardeal Newman ainda não tinha o dogma. Portanto, vocês vão ver que ele vai falar sobre a morte, vocês vão ver que ele vai falar, etc. Enfim, o dogma ainda não tinha sido. A verdade já existia, porque um dogma é uma verdade que sempre existiu, só que ele é proclamado solenemente em algum momento da história. Então, o dogma de Maria Assunta ao céu em corpo e alma sempre existiu ao longo da história. Porém, ele foi proclamado solenemente em 1950. E Newman é antes disso. Vamos ver então o que ele diz. Assim que aprendemos pela fé a grande verdade fundamental de que Maria é a mãe de Deus, outras verdades maravilhosas seguem a isso. E uma delas é que ela foi isenta do destino comum dos mortais, que consiste não só em morrer, mas em tornar-se terra com a terra, cinza com as cinzas, pó com o pó. Ela devia morrer, e assim o fez, como morreu seu Filho Divino, pois era homem. Mas assomaram-se aos santos escritores várias razões pelas quais, ainda que seu corpo tenha sido, por um tempo, separado da sua alma, com a morte, e confinado ao túmulo, ele não permaneceu aí, mas foi logo reunido à sua alma e elevado por nosso Senhor a uma nova e eterna vida de glória celestial. E a razão mais óbvia para essa conclusão é essa, diz o cardeal Newman, que outros servos de Deus foram ressuscitados do túmulo pelo poder de Deus.
E não se pode supor que Nosso Senhor tenha concedido tal privilégio a qualquer outra pessoa sem que o concedesse também à sua própria mãe. De fato, ele cita, né? Abraão, Davi, Isaías, Ezequias, seguramente foram favorecidos com Deus, com a ressurreição. E não terá sido Maria? Não tinha ela privilégio sobre o amor de seu filho para receber o mesmo que qualquer outro tenha recebido? Não estava ela mais próxima de Jesus do que os maiores dos santos que a precederam? É concebível que a lei do túmulo admita exceções para eles, mas não para ela? Declaramos, pois, com confiança que nosso Senhor, tendo-a preservado do pecado e das consequências da sua paixão, das consequências do pecado por sua paixão, não perdeu tempo em derramar por completo os méritos dessa paixão, tanto sobre o seu corpo quanto sobre a sua alma. E, finalmente, o cardeal Newman conclui dizendo que, por sua imaculada conceição, entende-se não só que Maria nunca cometeu qualquer pecado que seja, mas, mais do que isso, que a culpa de Adão, que se chama pecado original, nunca foi sua, como é de todos os outros descendentes de Abraão. Por sua assunção, entende-se que não só a sua alma, mas também o seu corpo foram elevados ao céu após a sua morte. De modo que o seu corpo não repousou na sepultura por um longo período, como é o caso de outros, até mesmo grandes santos, que aguardam o último dia para a ressurreição dos seus corpos. Se Eva, a bela filha de Deus, nunca teria se tornado pó e cinza se não houvesse pecado, não deveríamos dizer que, não havendo pecado jamais, Maria reteve o dom perdido por Eva ao pecar? E aí vem a frase dele maravilhosa, dizendo que Maria é a mais bela flor jamais vista no mundo espiritual, e isso se dá pelo poder de Deus. Mas, além disso, ela é a rosa mística, pois mística significa oculta. Como estaria ela agora mais oculta para nós do que todos os outros santos? Falando, né, que alguns santos ressuscitaram, por que ela não haveria de ressuscitar? E a razão é a seguinte: se o corpo dela não foi levado aos céus, onde ele está? Em que sentido ele nos estaria oculto? Por que não ouvimos falar de seu túmulo como ele estando aqui ao lado, do outro lado? Por que não lhe fazem peregrinações ao túmulo de Maria? Por que não se produzem relíquias de seu corpo como dos outros santos? Nós sepultamos com honra nossos grandes homens. Eles foram transportados para grandes cidades e partes deles foram enviadas para esse ou aquele lugar. Assim, desde o princípio até os dias de hoje, tem sido uma grande tradição e característica da Igreja o amor e a reverência para com o corpo dos santos. Ora, se houve alguma pessoa acima de todas que deveria ser preciosamente cuidada, esta é Nossa Senhora. Por que não nunca ouvimos nada sobre o corpo da Santíssima Virgem? Por que então ela é a rosa oculta? Porventura é concebível que aqueles que foram tão reverentes e cuidadosos com os corpos dos santos a tenham negligenciado? É impossível. Por que então ela é a rosa oculta? E conclui claramente porque aquele sagrado corpo está nos céus e não aqui na terra. Muito bem, concluindo então o pensamento de Newman, cardeal Newman, nós concluímos esse episódio breve, esperando assim que a nossa preparação também para a festa da Assunção possa dar fruto, né? E como eu sempre digo, um dos episódios do nosso podcast é justamente esse: ajudar na formação, né, conhecimento agora desse dogma da Assunção, mas também na vida espiritual. Tanto que o dogma da Assunção nos ajuda a nós a valorizar mais a realidade do céu, a valorizar mais a realidade da santidade do nosso corpo e a valorizar mais a realidade da nossa mãe, que temos como intercessora no céu e que nos aguarda também nós nesse estado, corpo e alma, com a ressurreição, um dia na glória de Deus. Muito bem, muito obrigado a todos, espero que tenha ajudado brevemente e que possamos ver com muito fruto essa festa que se aproxima agora nesses próximos dias. Obrigado a todos. Muito obrigado, Padre Renan, pois maravilha, pois um
tema mais curtinho aí, para não atrasar muito, que a gente já tem passado quase da 1 hora nos últimos. Já teve gente aí nos comentários reclamando que é muito tempo de entretenimento santificante. Vamos ver o que a gente vai fazendo aí para adaptar aí, se são mais os que gostam do entretenimento santificante ou são menos os que gostam do entretenimento santificante. Pode mandar a sua notinha aí. Tenho revisado depois de... Acho que nunca tinha revisado antes, mas eu não sabia que as pessoas podem escrever no Spotify, né? Podem fazer comentários no Spotify. Então eu descobri nesses dias que tinha comentários no Spotify. Tentei só dar um oi para dizer, nem dar um oi, porque eu acho que eu não consegui como que responde, mas eu aceitei pelo menos a publicação. Não sei como é que pode responder a publicação, ainda não achei isso, né? Já sabe, né? A gente aqui não é profissional aqui nas redes sociais, mas Vivendo e aprendendo aí, coloquei, né? pois aí vamos vendo, né? Tô pelo menos poder ver as respostas que as pessoas têm escrito e aceitar o comentário delas, é o que eu tenho feito. Mas aí vamos tomara que seja aí, continue sendo de ajuda para cada um de vocês. Contem com nossas orações, se Deus quiser, semana que vem, se o pai não ficar doente, se eu não viajo, a gente consegue gravar por aqui. Mas eu acho que aí na terça-feira a gente consegue aí se organizar novamente para a próxima terça-feira, se Deus quiser. Pois um grande abraço para vocês, minhas orações, minha bênção, uma feliz e santa festa da Assunção, celebrada hoje e domingo liturgicamente, né? E que pois, rezem por nós, para que Nossa Senhora seja a nossa intercessora desde o céu, para que nós também tenhamos a graça de talvez não ser assuntos como ela, mas que nos dê a graça da ressurreição também para poder contemplar depois a glória dos novos céus e nova terra. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Muito bem, Deus abençoe, uma feliz festa da Assunção. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço.